Salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo e esse vídeo é para você que tá pensando em migrar para a área de tecnologia, já tomou essa decisão talvez ou ainda tá analisando, não sabe, mas você também não sabe por onde começar, qual seria o seu caminho, o que você teria que aprender para começar a trabalhar com TI. Então no vídeo de hoje eu vou apresentar algumas alternativas para vocês e também vou falar um pouco de Salesforce e como que ele se encaixa nessa possibilidade para você, beleza? Então bora lá galera, começando aqui a nossa conversa de hoje. Hoje, se você quiser trabalhar com TI, realmente é muito complicado, né? Quando você vai pesquisar sobre a área de tecnologia, ela já está realmente muito grande, consegue ver vários temas que a gente nem sabe por onde começar. TI não é só desenvolvedor, não é só programador. TI você tem a área de infraestrutura, você tem a área de segurança, você tem a área de cloud, que é uma área muito grande. A gente tem também a área de desenvolvimento, que daí é uma área que abrange centenas de tecnologias aí que você pode estar optando por escolher e aprender a desenvolver. Temos áreas de analista, que daí envolve também tanto a questão de levantamento de requisitos, documentação, parte de Scrum, parte de QA, que é qualidade, parte de gestão de projetos. Bom, aí são muitas coisas e realmente é muito complicado para você que não é da área, tá querendo migrar, tá querendo entender um pouco mais desse mundo e ver se você se encaixa nele. Então realmente é muito complicado no começo. Mas você deu sorte, caiu nesse vídeo e hoje a gente vai tentar resumir para você o que você tem que pesquisar para você começar ou quais são os pontos que você tem que ali entender primeiro antes de cair de cabeça, né, nesses temas. A área de tecnologia ela é dividida em várias fronts, né, dizendo assim, várias frentes. E você tem que decidir qual delas você se encaixa melhor, qual delas você quer seguir. Eu gosto de dividir em 4, acho que seriam as 4 principais, depois elas vão se dividindo. A primeira, parte de sistemas, que seria desenvolvedor, analista, funcional, toda essa parte de desenvolvimento, que aí daí tem programador, tem arquiteto, tem vários cargos, né, dependendo de como você vai seguir na sua carreira, que você vai se aperfeiçoando e ganhando mais experiência e tendo outras atribuições além de simplesmente escrever código. Mas a área de desenvolvimento de sistemas é com certeza a principal ali dentro da área de TI. Depois, a gente tem a área de infraestrutura, que é tão importante quanto. Tem algumas pessoas que talvez não conseguem assimilar isso, mas por que infraestrutura é tão importante? Cara, infraestrutura é praticamente o que você precisa ter para você começar a desenvolver. Sem um computador com um sistema operacional dedicado, você não consegue. Sem um servidor para hospedar o seu sistema, você não consegue estar utilizando. Isso é tudo parte de infraestrutura. Questão de hardware, se o seu hardware não é compatível, isso eu posso trazer o exemplo dos telefones. Você vai pegar os requisitos, né, de hardware de um telefone do iPhone 4 ou de um Samsung S8 ou S9, que é uma versão bem mais antiga comparado com as versões atuais, tanto do iPhone como da Samsung. Aí você pega a Xiaomi, aí você pega a Motorola, você vai comparar com os requisitos de hardware de modelos anteriores e você vê que são muito significantes comparados ao poder que a gente tem hoje. E a gente só consegue abrir a câmera, rodar um jogo, abrir um aplicativo por conta de hardware. Então, tudo isso é importante. Não vou entrar na questão de como que precisa, que tecnologia, que engenharia precisa fazer para montar um chipset ou um telefone. Isso não é o ponto. O ponto que eu quero enfatizar é que, para que um sistema rode, você precisa ter um hardware bem otimizado e preparado para rodar aquele sistema. Tenha em mente isso. A terceira opção seria a questão de segurança. A segurança da informação, ela tem se expandido muito nos últimos anos. Tivemos a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma norma do governo para regulamentar, né, como que os dados das pessoas são gerenciados pelas plataformas, o seu e-mail, a sua senha, o seu CPF, a sua foto, o seu nome de perfil, as preferências, todos os seus dados que você vai ter dentro do sistema, tanto da sua empresa, como também do seu Facebook, do seu Instagram, tudo isso é regulamentado por essa lei, né, que é do Brasil. Os outros países também têm as leis deles lá destinadas a isso. Por quê? Querendo ou não, pessoal, hoje, quando você tem informação, você tem um patrimônio muito importante e muito valioso. Então, não é à toa que empresas você escuta, né, com certa frequência nos últimos anos, empresas que têm vazamentos de dados, ou que um hacker invadiu algum sistema e roubou algumas informações. Então, tudo isso são informações valiosas na mão de quem entende. Então, essa área de segurança tem crescido muito e é uma área bem mais técnica. Ela mistura
Eu diria que misturar não é bem a palavra, mas ela junta um pouco da questão de você ter um conhecimento alto sobre a questão de conexão em servidores, parte de infraestrutura é muito importante, e também quando você fala sobre a questão de desenvolvimento de sistemas, você também precisa ter um pouco desse conhecimento, porque querendo ou não, é pelo sistema que você acaba coletando esses dados e a parte de infraestrutura, de servidores é onde você vai armazenar. Então tudo isso é interligado e um bom analista de segurança ali vai ter um pouco de conhecimento de cada área ali. Não que se você for seguir pela área de segurança, você precisa estudar os dois assim logo de cara, mas é algo que no futuro, para alguém mais especialista, é sim um ponto muito importante. E a quarta e última frente, né, da área de sistemas é a gestão de projetos. Quando eu falo de gestão de projetos, para o pessoal de engenharia, por exemplo, pode parecer que é algo que é a mesma coisa ou é um tema que talvez vocês já dominem, mas a gestão de projetos, quando você fala em engenharia e tecnologia, é um pouco diferente. Tem sim alguns pontos que são semelhantes em questão de metodologia, mas o dia a dia de um projeto e o dia a dia de uma obra é completamente diferente. E o gestor de projetos ele precisa ter mais a questão de soft skills. Ele não precisa ter necessariamente tanto conhecimento técnico, mas você já precisa ter aquele toque, eu digo aquele toque, aquele feeling, né, de conversar com pessoas, gerenciar pessoas, liderar, né, saber fazer uma boa gestão de riscos, gestão de prioridades. Então, todos são alguns pontos que um gestor de projetos precisa ter. Mas, Vitor, esses pontos todos você consegue com anos de experiência em sistemas. Como é que eu posso começar já na área de gestão de projetos? A gestão de projetos, pessoal, ela tem o gestor, que seria realmente a pessoa à frente do projeto, né, que é responsável por todo o escopo e toda essa questão de ter essa liderança maior. Mas também existe os cargos de Scrum, que são as Agile Masters ou Scrum Masters. Tenho várias nomenclaturas, isso dependendo da empresa que você vai trabalhar. Mas para você seguir com uma carreira de Scrum Master, você basicamente precisa entender a metodologia ágil, que é a principal metodologia utilizada hoje no mundo inteiro para a questão de desenvolvimento de projetos. Então, é uma área que você não precisa necessariamente ter anos de carreira ou anos de experiência para conseguir atuar. Então, tem sim conteúdos destinados a isso, ao desenvolvimento de sistemas. Você aprende as metodologias, aprende as boas práticas e você sim consegue oportunidades como Scrum Masters ou essa área de Scrum aí, que é realmente também muito importante, porque todo projeto, toda equipe de desenvolvimento de um projeto grande, de um projeto responsável, né, vai ter ali sim a sua Scrum Master. E agora que vocês já sabem de tudo isso, mesmo que vocês talvez não tenham entendido bem alguma frente ou outra, agora vocês têm que pensar o que eu tenho que fazer para pesquisar ou qual que me chamou mais atenção, o que eu tenho que procurar, Vitor, para mim entender um pouco mais se aquilo é para mim. Então vamos lá, primeiro ponto, você vai ter que escolher uma das frentes, obviamente. Mas agora, se você fosse pesquisar a frente de infraestrutura, Vitor, o que você recomenda eu talvez estar dando uma pesquisada? Lembrando que eu também não sou especialista em tudo, pessoal. Eu vou puxar aqui alguns nomes de tecnologias onde vocês conseguem ter um pouco de noção do que vocês vão aprender no total. O que eu recomendaria vocês estudarem na parte de hardware? Hardware tem a questão de engenharia de computadores, que é hardware de computadores, você vai aprender o que é um processador, você vai aprender o que é uma placa-mãe, isso tudo é muito importante. E, além disso, eu recomendo que vocês pesquisem a questão de servidores, como que os servidores funcionam. Aí você pode pegar como exemplo, talvez uma palavra-chave, AWS, que é um serviço de hospedagem onde a AWS fornece ali, e eu acho que vocês aprenderem a mexer com esse tipo de tecnologia para hardware, para infraestrutura, é muito bom, é muito show, é onde vocês vão conseguir, né, se especializar e ter uma carreira, porque são tecnologias um pouco mais avançadas. Pô, Vitor, e se eu pegasse e começasse a formatar computador ali na minha cidade? Pô, é legal, você vai pegar um conhecimento, você vai, a hora que aparecer um problema que você vai sentir um pouco mais de dificuldade para resolver, você vai aprender um pouco mais, mas na carreira de TI, se você quer ganhar um salário legal, quer trabalhar numa empresa grande, não é formatando computador que você vai chegar lá não, tá? Agora falando um pouco sobre a parte de segurança, acho que o primeiro ponto que você tem que estudar ou tem que ler é realmente sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Dá uma pesquisada no blog, não precisa abrir a lei exatamente, ler ela, porque parece que às vezes essas leis são escritas de uma forma que não é pra gente entender, mas dá uma olhada em notícias que saíram na época, você vai conseguir pegar um resumo bem legal ali sobre o que a lei faz, o que ela regulamenta, né? O que as empresas precisam ter atenção na hora de armazenar e gerenciar esses dados das pessoas e também os direitos das pessoas para que você tenha ali uma visão de todas as partes, para você conseguir começar a aprender e entender o que você tem que cuidar nessa área.
E agora, sobre a parte de projetos. Eu sou pós-graduado em metodologias ágeis e é um assunto muito importante na área de gestão de projetos. E o que eu recomendo que vocês pesquisem é Scrum, ou metodologia ágil. Literalmente pesquisando isso no Google ali, se você colocar sistemas na frente ou antes, vai ser algo mais nichado. Mas só o fato de você colocar metodologia ágil, automaticamente o Google vai entender que é na área de TI. Ah, eu pesquisei no Google e não encontrei nada. Isso para qualquer coisa que eu falei até agora. Qualquer coisa vai no chat, galera. O chat hoje é uma ferramenta de pesquisa incrível que ele consegue te resumir, conversar, explicar pontos específicos se você perguntar para ele. Então realmente é muito bom para você pesquisar esses pontos e você conseguir entender um pouco mais sobre determinado assunto. E agora para falar da última frente, né, que é onde vai encaixar o nosso querido Salesforce. Quando a gente fala de área de desenvolvimento, não vou falar só de Salesforce, vou falar um pouco mais. Por exemplo, hoje se você pegasse uma linguagem de programação que você precisava para aprender a desenvolver um programa, quando você vai avançando e desbravando esse mundo de tecnologia, você vai entender que para você desenvolver o sistema não é tão simples. Você começa a entender que você tem front-end, você tem back-end, você precisa gerenciar um banco de dados, você precisa talvez fazer uma integração com uma API de um outro sistema. Então são pontos mais técnicos que às vezes podem assustar você. Porque para quem não sabe, para quem não conhece, tudo é difícil, tudo é desconhecido e isso realmente assusta. Mas fique tranquilo que depois que você aprende, tudo fica bem mais fácil. Mas o ponto é, quando você vai aprender uma tecnologia, por exemplo, como Python, ou Java, ou C Sharp, e aí você pode estar pesquisando. Ou talvez uma tecnologia de front-end, HTML, CSS, JavaScript. São tecnologias que hoje eu recomendo vocês darem uma olhada, por exemplo, em vagas de tecnologia, de desenvolvedor full stack, que é aquele desenvolvedor que consegue fazer todas as partes de front-end e back-end e fazer a comunicação entre ambas as tecnologias, ambas as lógicas, né? Vocês vão ver que a quantidade de requisitos é muito grande. Isso é algo que o mercado, não sei se no exterior é assim, mas no Brasil, o que eu percebi dos últimos anos, é realmente alguns requisitos muito extensos. Eles pedem praticamente tudo em algumas empresas. Tem algumas outras vagas que são um pouco mais realistas, né, com o cenário, quando você fala de desenvolvedor júnior ou desenvolvedor pleno, que realmente não tem como ele aprender tudo. Mas quando você vai olhar para esses tipos de tecnologia, você vai ver que o mundo é bem vasto, você precisa adquirir bastante conhecimento para você começar a entender o caminho ali para as vagas de júnior, as vagas de estagiário, talvez. Então, realmente é um ponto que não é impossível, destacando aqui, vai ser difícil qualquer um dos pontos, tá, pessoal? Isso aí eu tenho que deixar claro, nenhum deles vou aprender, vou ficar rico, vou ganhar um salário de 5 dígitos. Não, não é assim. Todos os pontos vocês precisam estudar, precisam aprender. Mas o que é mais importante é você pegar aquele ponto que você sente mais facilidade. Não estou dizendo que você vai gostar, mas quando você tem mais facilidade, você vai aprender mais fácil e, consequentemente, você consegue trabalhar melhor. Mas o ponto é, essas tecnologias têm todos esses desafios a mais e o que eu recomendo normalmente são tecnologias destinadas a empresas, ou seja, quando você vai falar com uma empresa, normalmente ela contrata um software pronto. E o que eu tenho a dizer de dois exemplos, né? O primeiro é o SAP, que é uma tecnologia que ainda é uma das maiores no mundo inteiro quando a gente se fala de ERP. Então, o SAP é um software desenvolvido lá na Alemanha e a SAP ela fornece ali serviços de sistemas ERP, onde você consegue fazer toda a gestão financeira de contas a pagar, contas a receber, você consegue gerenciar estoque, parte de logística, almoxarifado, faturamento. Então, é um software completo que qualquer empresa grande que tenha, consegue fazer praticamente tudo dentro dele, entendeu? Então são softwares mais destinados a empresas. Então você não vai ver, por exemplo, o seu João do mercadinho utilizando o SAP. Realmente é praticamente impossível por conta do custo. Ele entrega alto poder de funcionalidade, soluções, mas ele também tem um custo alto, né? Quando a gente fala desses softwares estrangeiros, é tudo em dólar. Então é realmente complicado quando a gente fala nesse tipo de tecnologia para pequenas empresas. E o fato é, quando você vai trabalhar com uma empresa maior, mais estruturada, por consequência você pode ter sim uma carreira melhor, você tem vagas a escalar,
né? E o conhecimento a aprender, porque os projetos são grandes, projetos complexos, né? Então, tudo isso só tem a agregar na sua carreira. E o Salesforce não é diferente, também é uma tecnologia, já é um sistema do tipo CRM, e é um sistema destinado a relacionamento com o cliente, mas o Salesforce também é um dos maiores CRMs mais utilizados, né, pelas grandes empresas. No Brasil ele também é utilizado pelas maiores empresas do Brasil, isso aí você pode pesquisar para garantir que eu não estou puxando o saco do Salesforce, mas sim, ele é. E o fato dele ter, né, essa característica de ser utilizado pelas maiores empresas, isso faz com que a maioria dos projetos são grandes, a maioria dos projetos são desafiadores, onde você vai ter experiência ali, aprender com várias outras pessoas em nível, realmente num projeto de alta escala, então isso realmente é muito bom. E, consequentemente, igual o SAP, quando você vai trabalhar com uma ferramenta assim, a tendência é que a sua remuneração também seja maior. E para estudar, o SAP, hoje a gente tem muito conteúdo, igual eu comentei antes, o próprio chat pode ser uma boa opção para você, quando você sabe o que pesquisar. Salesforce é a mesma coisa, se você sabe o que pesquisar. Mas o ponto é, essas tecnologias voltadas a empresas, que já têm um nome no mercado, que focam em grandes clientes, normalmente têm a tendência de ter uma remuneração melhor. Se você achar uma empresa legal, se você achar uma vaga legal e começar a aprender. Hoje, se fosse, tendo o conhecimento que eu tenho hoje, se eu fosse começar hoje do zero, eu estudaria SAP ou Salesforce. É uma das duas que eu mais estudaria. Eu não me vejo sendo um programador Java. Tem pessoas que são, tem pessoas que têm um alto salário com isso, porque realmente quando você chega no nível sênior, é muito difícil. São poucas as pessoas que chegam nesse nível. Isso é uma opinião minha, deixando bem claro aqui. Eu sei que tem pessoas aí que dominam front-end, back-end, são full stack aí com a mão na roda. Mas minha opinião, se eu tivesse que começar novamente, era SAP ou Salesforce. Isso é a minha opinião hoje que eu tenho para trazer para vocês. Então, para a gente encerrar aqui o vídeo, galera, só reforçando, o que eu comentei ali é a minha opinião. Eu sei muito bem que tem desenvolvedores Java, Python, front-end, que tem um alto salário, tem uma carreira legal, trabalham em empresas excepcionais, mas o que eu trouxe ali é a minha opinião. E eu quero que vocês foquem nos dois pontos principais que eu tinha para apresentar para vocês, que eram o quê? Primeiro, TI não é só programação, não é só código. Existem outras funções, outras oportunidades para você dentro da área de TI. E o segundo ponto é, busque o que faz mais sentido para você, o que você sente mais facilidade, o que você está mais confortável e vai te ajudar a atingir o seu objetivo principalmente, né? Então você tem que ver o que faz sentido para você nesse momento. Não vai talvez ali pela recomendação de outro. Por exemplo, acabei de ver uma propaganda aqui que o cara disse que a moda agora é virar front-end utilizando React, ou agora é Python com automação. Então, eu acho que o ponto é, entenda o que você vai aprender, entenda o que são essas coisas e vê se faz sentido com o seu objetivo. Esse é o principal ponto, tá bom, galera? E lembrando, né, pessoal, se você quiser aprender a trabalhar com Salesforce, quer trabalhar com um dos maiores CRMs do mundo, utilizado pelas maiores empresas do mundo, se você chegou aqui nesse vídeo, não conhece a gente, não conhece Salesforce, convido você também a dar uma pesquisada, pesquisa ali no chat para ver qual é o maior CRM do mundo, que ele vai te dar ali um breve resumo. E se você tem interesse em estudar e trabalhar com isso, a gente tem a nossa escola JapaForce ali, onde você consegue aprender do zero, sem necessidade de requisito nenhum. Lá você vai ter mais de 150 aulas, é um negócio muito da hora. Qualquer coisa, chama no WhatsApp ali que a gente conversa mais. E se você tem alguma dúvida sobre o vídeo, cara, deixa um comentário ali. Eu sempre gosto quando vocês comentam, porque o canal tá começando, então às vezes eu pego um feedback, pego alguma ideia de vídeo, isso sempre é muito bom. Então é isso, pessoal. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal para dar essa força pra gente que tá começando. E até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.